Seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou o presbítero Wallace Melo e eu quero te mostrar como é a estrutura básica de um sermão, de uma pregação, seja ela temática, textual, expositiva. Todo sermão ele tem início, ele tem meio, ele tem um fim. Você deve se lembrar muito bem que na escola a professora falava: faça uma redação com início, meio e fim. O sermão é exatamente assim. Mas vem aqui comigo no quadro que eu vou te mostrar que no início do sermão você tem a introdução, que a gente chama de introdução. É quando o pregador ele lê o texto bíblico, faz um breve comentário sobre ele e anuncia o título do seu sermão. Isso é a introdução. Você tem também o desenvolvimento do sermão, com tópicos e subtópicos. Esse é o desenvolvimento do sermão. Você tem também o fim do sermão, que é a conclusão, onde o pregador conclui a sua fala, a sua oratória, as suas ideias. Tá? Então, o sermão ele tem início, meio e fim, e a gente chama o início de introdução, o meio de desenvolvimento e o final a gente chama de conclusão. Na introdução do sermão, a gente lê o texto bíblico, a gente fala a ideia central do texto, a tese e o título. Ou seja, o pregador ele abre a Bíblia, lê normalmente para a igreja aquele texto, ele explica o significado original do texto e depois ele diz o que o texto significa para nós hoje. E fala sobre o título do seu sermão, ele anuncia o título. Tá? É assim que é feito, de forma breve e muito resumida é feito isso aqui. Uma introdução não pode demorar muito tempo, muito mais do que 5 ou 10 minutos. E depois você tem o desenvolvimento do seu sermão, com tópicos e subtópicos. Dentro de cada tópico, a gente tem os subtópicos. Você pode vir aqui comigo que eu vou te explicar nessa imagem como é isso. Vamos supor que essa parte aqui de cima, redonda, seja a introdução do seu sermão. É isso aqui. Você lê o texto bíblico, fala sobre ele, diz o que o texto bíblico tem a ver conosco hoje e anuncia o título. Isso é uma introdução. Essa parte aqui de cima. Aqui você tem o tópico. Tópico 1, esse traço maior. Tópico 2 e tópico 3. Esses traços maiores formam os tópicos. Os menores aqui dentro formam os subtópicos do seu sermão. E aqui no final você tem a conclusão dele, tá? Você tem a conclusão do sermão. Então, um esboço de pregação é isso aí mesmo. É em camadas. É como se fosse o esqueleto de um peixe, tá? Como se fosse o esqueleto de um peixe. Você tem as camadas aqui, isso é um esboço de pregação. Tópicos com os seus subtópicos dentro, com as suas divisões. E para a gente concluir, é muito importante que a gente saiba que em todo sermão a gente precisa de frases de transição. Ou seja, quando você vai passar de um tópico para o outro, de um subtópico para o outro, ou então do tópico para a conclusão, ou da introdução para um tópico, você precisa fazer frases de transição. Ou seja, é quando você diz, igreja, uma outra coisa que podemos observar é que isso são frases de transição. Outra coisa também que eu coloquei aqui para que a gente possa observar é que a gente não pode, na hora de pregar, citar os subtópicos. Ou seja, você diz que está no tópico 1 e no subtópico 2 ou 3, quando você passar para o subtópico, ou melhor, para o tópico 2, as pessoas já não sabem mais aonde você está. Você imagina só um sermão com tópico 1, 2 e 3, e dentro de cada tópico você tem 3 subtópicos. E cada vez que você passar de um subtópico para o outro, você falar para a igreja que
está no subtópico 1, 2 ou 3. Então, a dica que eu dou é que você nunca numere ou ordene os seus subtópicos. Simplesmente diga, podemos observar também, ou alguma coisa semelhante. Tá ok? Você simplesmente diz que também temos um outro ponto de vista, ou uma outra maneira de ver, ou então um outro elemento para essa questão. Tá? Nunca numere ou ordene os seus subtópicos, porque isso vai prejudicar a sua mensagem. E uma outra coisa que podemos observar na hora de pregar e ministrar o nosso sermão é ter atenção com as pausas. Às vezes o pregador vai ministrando e ele atropela um tópico no outro. Não dá tempo da pessoa digerir aquilo que foi falado. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Tá? Foi só uma oportunidade aqui para poder explicar isso aqui, que é a falha de muitos pregadores. Muita gente falha nessa questão. Então, essa é a estrutura básica de um sermão. Ele tem início, meio e final. Ele tem introdução, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. Na introdução, você lê o texto bíblico, fala sobre ele no sentido original, você diz o que significa para nós esse texto e depois anuncia o título. Aqui no desenvolvimento, você tem os tópicos com seus subtópicos. E dentro de cada subtópico, você vai explicar, provar e aplicar. Mas isso não é agora. Nossas aulas que a gente vai ter mais à frente, elas ensinam cada elemento desse, cada parte aqui desse sermão. A gente tem aula específica que vai falar sobre o início do sermão, sobre o desenvolvimento, conclusão, sobre os tópicos, sobre o título, sobre como explicar, provar e aplicar. A gente tem uma aula separada falando sobre como explicar o sermão, sobre como provar e sobre como aplicar dentro de cada subtópico desse. Tá ok? Eu espero que você tenha entendido essa estrutura básica aqui do sermão. E o mais importante é que você pegue isso aqui, ó. Essa estrutura que eu pontilhei aqui, ó. Texto bíblico, introdução, tópicos e a sua conclusão, que é onde você aplica o sermão com o objetivo de alcançar o seu propósito específico. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e aprendido um pouco com essa estrutura, tá ok? Deus te abençoe ricamente. Eu te aguardo na próxima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.